somos um coletivo que visa criar um espaço seguro para diálogos sobre o continente africano, abrangendo diferentes gerações e vivências. Criar laços dentro da comunidade, contribuindo ativamente para o desenvolvimento do nosso continente e de uma diáspora mais visível e presente. Somos a África na diáspora. Somos a Afro-Identidade. Olá a todos, muito bem-vindos a mais um programa do Legalmente Preta. Como tu sabes, o nosso superpoder é informar-te, é descodificar a legislação para ti. Hoje vamos ter um tema bastante na ordem do dia, que são as burlas. Já ouvimos muitas vezes, ainda por cima na pandemia, houve mais de 4.111 casos de burlas e nenhum deles conseguiu reaver o dinheiro. Ou seja, é um caso que nós temos que falar, ver como é que tu te podes proteger destas situações e por isso achei importante trazer aqui um caso verídico que vamos aqui desvendar como é que tu te podes proteger destes burlões, o que é que tu podes fazer e caso já tenhas sofrido alguma burla, o que é que ainda podes fazer também, se é que podes fazer, porque 4.111 casos ainda são alguns e vamos então chamar a nossa convidada Ana Maria, que eu agradeço muito a disponibilidade de cá estar. Olá, Ana, como é que tu estás? Olá, bem, obrigada. Boa noite. Agradeço muito por teres aceito participar aqui do Legalmente Preta, em que o tema hoje são as burlas. Eu queria que tu me contasses como é que foi a tua experiência. Obrigada eu. Não é fácil passar por burla, né? Ninguém gosta. Bom, eu tive uma situação de burla quando eu tentei fazer o meu quintal. Eu queria para alguém me pôr relva artificial. Então eu e mais 2 amigos decidimos procurar num site chamado Gumtree. Encontramos um senhor que nos cobrou 640 por aí libras com relva artificial e tudo incluído. Concordamos, ele veio pôr e depois nós pagarmos. Mas de repente, assim, no dia seguinte, era uma sexta-feira, ele mandou mensagem a dizer que tínhamos que pagar metade, que é para ele encomendar o material e depois, quando ele acabasse de fazer o trabalho, nós pagávamos o resto. Não entendemos aquilo, mas pronto, combinamos com ele vir aqui buscar o pagamento. Não é que quando ele chegou, ele disse que não tinha o cartão bancário. Então ele mostrou-nos a carta de condução, nós tiramos foto, bom, para nós tem a imagem dele, tem o nome, tem a morada, então tiramos foto e demos-lhe 300 na mão. Assim, 300 libras, né? Porque eu estou aqui. E acreditamos que ele disse que no dia a seguir, pelas 2 horas, estaria tudo feito. Então acreditamos que sim, ok, eu só queria o quintal feito. Pensamos que ele ia cumprir com a palavra dele. No sábado de manhã, que era suposto ele trazer o material e fazer o trabalho tudo feito, até as 14, como ele disse, ele não apareceu. Eu e os meus amigos ligamos, nada. Nem atendia, não respondia a mensagem, nada. Fomos à polícia e eles disseram que não podem fazer nada porque ele não assaltou a minha casa. Se ele tivesse assaltado a minha casa, aí sim podiam coisa, mas como ele não assaltou, enquanto ele não tocar nas minhas coisas, eles não podem fazer nada. Passamos a semana toda a tentar contactar e nada. Uma semana depois, ele disse-nos que teve um problema pessoal, foi um desgosto e que próximo fim de semana fazia o trabalho. E isso já, desde abril de 2019 até hoje o jardim continua por fazer. Ele não apareceu e não coisa. O que eu fiz? Eu fui a um coisa de advogados que há, né, gratuitos, pedir ajuda. E quem me atendeu deu uma informação de que eu tinha que esperar um mês, que ele tem um mês para fazer o trabalho, para completar o trabalho todo. E então eu tinha que esperar esse mês para ver se ele fazia. Se ele não fizesse o trabalho, que eu voltava lá e aí ajudava-me a fazer uma carta, que é para a morada que tínhamos na carta de condução, para enviar. E depois, se ele não respondesse a tal carta, nós íamos ao tribunal, entretanto.
Na altura de pagamento, ele disse que esqueceu o cartão multibanco, como eu referi, mas deu-nos a carta de condução, então tiramos a foto. E eu mandei a tal carta para essa morada e a carta voltou para trás para mim. Ou seja, eu só tinha o nome dele, a morada da carta de condução. Se calhar ele não renovou a carta, mas também quem me garante que a carta de condução era dele. Meu erro, né? Mas também podíamos ter dado uma conta bancária para a transferência de outra pessoa, mas sim, devíamos ter pedido. Mas pronto, a carta voltou para trás, de certeza que não estava atualizada a morada, então fiquei por aí, não fui ao tribunal porque não queria gastar as minhas energias nisso. E foi assim, ficou com os 300, graças a Deus não dei logo tudo, mas ainda é algum dinheiro, né? Sim, os valores ainda são alguns. Eu queria começar antes por dizer o que é burla, não é? A burla é o que te aconteceu a ti. É uma terceira pessoa, normalmente é um desconhecido, que enriquece ilicitamente a custas de outra pessoa, que, induzido em erro, dá aquele dinheiro àquela pessoa, não é? Aqui em Portugal, a burla é um crime semipúblico. Nós temos 3 tipos de crimes em direito penal. Temos o crime particular, temos o crime semipúblico, que é o caso da burla, e temos o crime público, não é? Neste caso, tinha que se haver uma queixa. E tu disseste que foste a polícia, não é? Temos que perceber também que os ordenamentos jurídicos são diferentes. Mas aqui em Portugal, o facto de irmos a polícia, começa a investigação. A polícia e o Ministério Público vão começar a investigação do crime. Aí a polícia faz alguma coisa? Sim, a polícia tem uma atitude mais ativa. Porquê? Porque, claro que muitas vezes, como eu disse, estes casos que foram publicitados em jornais e tudo mais, que ocorreu durante a pandemia, foram 4.111 casos de burla. Estes casos, as pessoas não reaveram dinheiro, mas é sempre importante termos esta posição de irmos queixar, porque quanto mais episódios tivermos, normalmente as burlas têm uma precedência semelhante nelas, quanto mais queixas nós tivermos, mais informações a polícia, o Ministério Público vai ter para poder proceder à investigação e para poder eventualmente encontrar a pessoa. Temos mais conteúdos. E a minha questão era, antes mesmo de irmos em termos legais, existe um preconceito grande de quem foi burlada, que ou é uma pessoa menos atenta, uma pessoa menos inteligente, e a pessoa não faz esta queixa, que eu falava que é essencial fazer esta queixa, que é para os policiais terem como se fosse um historial. Acho que deixamos estar, informação, exato, mas eu queria tocar, a pessoa sente-se envergonhada, sentiste isto? De sentir-te envergonhada porque foste burlada, ou foste menos inteligente nos olhos da pessoa, não é? Porque todos nós somos alvos de burla. O que é que tu sentiste? Sim, exatamente isso. Senti uma certa raiva de mim própria. Mas porquê que deste o dinheiro? Mas por que não pedir a coisa, como é que é? O banco, o coisa bancário, que é para tirar a foto, né? Mas por que não na conta dele? Mas porquê que lhe foste dar o dinheiro? Se o plano era depois do quintal feito. Mas eles têm a escola toda, não é? Os burlões têm a escola toda. Sim, exato. E depois também muitos desses serviços, acontece isso porque muitos desses serviços temos que dar 50% normalmente de avanço, não é? De sinal. E nós, no nosso dia-a-dia, é normal porque é como se aquele profissional tivesse a dizer eu vou trabalhar sim, mas eu preciso de 50% para ter garantia, porque muitos profissionais também o pedem não para burlar, mas porque muitos dos clientes também depois não pagam. Exatamente. Ou seja, estamos aqui num... Exatamente. Num beco sem saída, porque de um lado os profissionais honestos precisam deste sinal, desta garantia que aquela pessoa vai pagar e por isso dá os 50%, porque muitos dos clientes depois desistem meio de caminho, e do outro lado temos o cliente que gostaria de primeiro ver o trabalho e depois pagar. E depois pagar a totalidade, não é? Temos estes dois lados. E outra questão que eu acho muito importante nas burlas, que eu também gostaria de te perguntar, que é o que é que te levou a acreditar nesta pessoa? Porque era uma pessoa que tu não conheceste de lado nenhum. Era uma pessoa que tu, pelo que eu me percebi, conheceste através da internet. E confiaste naturalmente nesta pessoa. Claro que nós sabemos que os burlões são pessoas bem falantes, são pessoas empáticas, são pessoas
trazem, na sua maioria, são pessoas que trazem alguma confiança e nos dão confiança para acreditarmos nele. Mas quais são as características que para ti fez acreditar que sim, que ele era uma pessoa que te ia fazer o jardim, neste caso? Primeiro porque ele tinha uma página na internet, tinha quintais feitos, o antes e o depois, né? Estava tudo bonitinho, os preços e não sei o quê. Então eu disse, ok, então essa empresa existe. Segundo, porque eu tinha os meus 2 amigos no backup. Eu disse, ok, eles não me vão deixar cair, não me vão deixar falhar, não me vão deixar pagar muito, não vão... E terceiro, porque eu tinha a sede de ter o quintal, ou pronto, podia ser outra coisa. Queria ter feito, como vi aquele bonitinho ali, eu disse, ele vai-me fazer. Ele vai-me fazer. Tanto que eu e os meus amigos encontramos vários outros que podiam nos ter enganado ou não. Mas encontramos muitas páginas e eles compõem isso tudo bonitinho, né? E uma pessoa cai. Sim, dão uma aparência de veracidade que as pessoas acreditam, as pessoas não estão à espera que aquilo seja tudo falso ou manipulado e depois acabam por ficar com prejuízo, patrimonial, que é um dos requisitos da burla. Outra pergunta que eu tinha para ti, lembrando sempre que os ordenamentos jurídicos são diferentes, ou seja, o que acontece, a realidade que acontece no país de determinado país não é bem a realidade que acontece em Portugal, mas quais foram os entraves jurídicos que tu encontraste? Procuraste ajuda, como tu disseste, foste à polícia, como tu disseste, mas até hoje não reaveste o teu dinheiro. Então, quais foram os entraves que tu encontraste juridicamente? Primeiro foi a polícia, né? Que a gente ligou e pronto, perguntaram, assaltaram-te a casa? Não. Então, se não te assaltaram a casa, não é por este número que tens que ligar. E depois procurei aqueles advogados, né? Sim, que ajudam, fazem o caso, ajudam-te a seguir, né? Então, e eles disseram, quando cheguei lá a primeira vez, um disse, olha, vamos te ajudar com isto, mas deixa passar um mês, volta aqui, fazemos nós mesmo a carta e tudo mais. E eu já fui, ok, passa logo o mês, porque eu quero o meu dinheiro. Quando voltei lá, encontrei uma outra pessoa que me disse, não, minha senhora, tu tens que fazer a tua carta, deram-me, entra aqui neste site, tem aqui carta por fazer, tu fazes as tuas coisas, tu pões a morada, tu mandas e tudo. Eu disse, não, mas alguém disse que podia me ajudar e depois se não der certo que eu podia voltar, que me ajudavam a inscrever até com o tribunal e para tudo. Não, tu fazes isso. Então a partir daí eu mandei a carta, voltou uma carta para trás, deixei. Aqui não ajudam tanto como se calhar se estivesse ali, né? Portugal. Não ajudam mesmo. Sim, a questão é que, pronto, pode ser, os policiais podem não ser tão ativos como os portugueses. O que acontece em Portugal é que sim, que quando somos alvos de alguma burla, devemos nos dirigir a entidades policiais, devemos apresentar queixa, porque é um crime que depende de queixa. Se não houver queixa, os policiais não conseguem agir, não conseguem investigar, ou seja, é um crime semipúblico. Os crimes semipúblicos dependem sempre da queixa do ofendido. O ofendido tem que se apresentar, tem que queixar e descrever a história, o que aconteceu. Aí sim, os policiais vão ter a notícia do crime, vão ter indícios, vão ter alguns indícios para que possam investigar aquele crime. E muitas das vezes é importante a queixa, porque se o burlão fizer 3, 4 burlas, sem queixa, só uma pessoa fizer a queixa é suficiente, mas se as 4 fizerem a queixa, pode ter alguns indícios em cada uma que revele quem é, ou que faça com que os policiais consigam chegar ao burlão, ou seja, e depois tem mais, porque depois em sede de criminal, isto é considerado como uma reincidência, e a pena é agravada, ou seja, não vamos ficar na posição de sentirmos vergonha, e por isso eu perguntava-te muito como é que te sentiste, porque as pessoas normalmente sentem vergonha, porque é o conto do vigário, é o tal, discrimina-se como sendo o conto do vigário, mas foste assim tão tonto que deixaste que te tirassem esse dinheiro, ou acreditaste, era óbvio que não, mas aquela pessoa que te diz isso é aquela pessoa que também poderia ter caído no mesmo conto do vigário. Então eu acho que a primeira ação é apresentar-se queixa.
e depois deixamos que investiguem, que tentem chegar à pessoa. É diferente, porque aí no teu país onde tu estás, tu é que tens de fazer essa diligência de prova, tu é que tens de fazer esta diligência, esta investigação por ti mesma e depois pôr um processo que é diferente e compreendo que seja mais difícil. Eu queria que deixasse aqui só uma mensagem às pessoas que nos estão a ouvir e que talvez tenham sofrido de burla, que foram muitas, com certeza, e que, pronto, uma palavra que queres dizer, uma frase que queres dizer, ou mesmo para alertar as pessoas que nunca sofreram, mas que podem sofrer ainda. Desculpa só interromper, eu gostei do que tu disseste. A outra pessoa também pode cair, não é? Por isso não devemos sentir vergonha. Mas só quando vamos contar a alguém, a pessoa diz, fogo, tu deixaste te enganar, deixaste... Por isso é que a gente sente vergonha. Ninguém vai dizer, eu também ia cair. A pessoa diz, fogo, a sério, tu deixaste te enganar. Como é que foste dar o dinheiro? Como é que isto, como é que aquilo? Então a gente já nem partilha. Às vezes nem para ligar para a polícia, para contar a nossa história é difícil, não é? Então acho que sente-se muita vergonha e não epá, eu não queria gastar muita energia fazer queixa aqui e ali, então... Eu tive um outro caso em Portugal, eu não sei se pode chamar... Sim, depois tem outro pormenor no teu caso. Eu, por exemplo, em Portugal... Ok, assim podes dizer, mas... Encontrei no OLX um coisa de trabalho a dizer educadora de infância procura-se. E então eu inscrevi e depois quando fui lá perguntar quem era a senhora que estava a chamar as pessoas, vi lá uma rapariga a trabalhar, ela disse, tu não entres aqui porque ela não me tem pago. Eu disse, não, eu quero é ser educadora de infância, não mais auxiliar. Entrei nesse trabalho e ela também não me pagou. Trabalhei lá quase um ano inteiro. Ela foi dizendo, sabes, que isso é associação, isso não sei o quê. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Quando eu decidi ver o contrato, levei o contrato ao centro de desemprego, disseram que aquilo era tudo falso e ela não pagou. Ela depois fechou assim, não nos pagou. Era eu e mais outra colega. Eu não sei se isso está definido como classe de burla também. Eu lá o que eu fiz não fui à polícia, eu não sabia que se podia ir à polícia, eu fui ao tribunal. Só que acontece que era julho e o tribunal disse que nessa altura estavam fechados e eu tinha que esperar até... Sim, não sabia. Para aí quase agosto, a julho já tinham casos, em agosto não podia. Férias judiciais. E eu não sabia, não sei se isso é burla, mas entretanto também deixei ela, fui trocando só mensagens com ela, a dizer para me dar o dinheiro para me dar, ela não tinha medo nenhum, olha... Eu não sei se isso é burla, mas também é uma coisa que me doeu bastante. Burla é como eu disse, não é? Tem 3 requisitos muito importantes para nós definirmos se é burla ou não. Tem que existir um enriquecimento ilegítimo de outra parte. Tem que existir um engano induzido. E, por último, tem que existir um prejuízo patrimonial. E, neste caso, parece-me que existiu isso tudo, não é? Porque trabalhaste enganada que irias receber um montante e ela, claro, usufruiu desse serviço, montante, sim. Porque os pais pagavam também, não é? Exatamente. Os pais pagavam. Sim, mas eu acho que o ponto é muito esse. O ponto é não deixarmos passar. Porque certamente se deixarmos passar, depois vai... É pouca informação, não é? Que nós depois não temos e deixamos passar. Mas uma coisa também, antes de terminarmos, que eu ia dizer há pouco, que tu, no primeiro caso, perdeste 300 euros. E às vezes nós pensamos, eu perdi 300 euros. Há pessoas que perdem montantes assim mais elevados. Mas sim, quando pensamos, eu perdi 300 euros, deixa-me lá repetir. Como eu estava a referir, há pouco eu estava a tentar referir que os 300 que tu perdeste, às vezes as pessoas pensam, as pessoas que não perdem montantes mais elevados, eu perdi 300 euros, eu vou ter um desgaste emocional maior do que eu já tive no tribunal, na polícia judiciária, na GNR, eu vou ter um desgaste ainda maior emocional, eu vou ter mais gastos económicos, porque para pôr um processo crime de burla terei que ter gastos, terei que pagar taxas de justiça, terei que pagar advogado, que a partida, pronto, não é preciso, mas se quiser pedir indemnizações e afins, terei que o fazer. Ou seja, a pessoa, a partida, sente que já tem pouca informação do que vai acontecer e acha que é muito difícil reaver o dinheiro.
e depois também sente-se que já passou por tudo, melhor perder aqueles 300 euros Exato, foi o que eu pensei. do que perder, exato, do que gastar mais energia e perder mais dinheiro. Mas eu queria, pronto, finalizar com uma frase para as pessoas que estão a assistir e que já foram alvo de burla ou poderão ser no futuro. O que é que dirias? Se houver mais pessoas a verem isto e que estejam nesta situação, por favor, procurem ajuda, peçam informação, mas vão atrás para reaverem o que é vosso, porque é vosso. Vocês não estão a roubar. Alguém vos tirou, mas é vosso. Vão atrás. Peçam informações, eu não pedi, eu desisti, mas vão atrás, porque só assim, pronto, vão parar de fazer, né? Ou então vai haver menos gente a fazê-lo. Sim, exato. Eu acho que isso corresponde a todos os nossos direitos, não só em caso de burla, mas em todos os outros. Nós, quando temos um direito, nós, quando somos lesados em alguns dos nossos direitos, nós temos que lutar por eles, nós temos que ir atrás. Ficarmos no sofá e dizermos, deixa passar, vai fazer com que muitos outros passem pela mesma situação. Exatamente. Vai fazer com que, mesmo no nosso interior, aquele acontecimento não nos deixe avançar, não é? Então, nada melhor que arregaçarmos as mangas, irmos atrás de informação. A informação é muito fácil. Quem não tem dinheiro para advogado pode facilmente dirigir-se à Segurança Social, solicitar um advogado. Em 30 dias tem que ser indicado um advogado para o seu caso. Pergunta a quem? Perguntamos aos amigos. E os amigos não têm informação para nos dar. Quando vamos à Segurança Social, uma pessoa demora, se calhar, ali muito. E quando chega ali, oh, minha senhora, isto vai demorar. Oh, minha senhora, até pedir um advogado. Oh, minha senhora, hoje não, venha amanhã, a gente vai desistindo, não é? E isso é o problema de não pedir ajuda ou não ter informação. Então, uma pessoa desista, diz não. Já é tanta coisa que a gente gasta energia. Mas acho bem, temos que ir atrás. Temos que ir atrás e reaver, é nosso. Eu concordo que sim, porque senão estamos a patrocinar, digamos assim, muitas outras burlas e muitos outros burlões. Exatamente. Agora que estamos aqui a falar de burlas, não é? Eu quero agradecer muito quero agradecer-te muito pelo teu tempo, por teres estado aqui e por teres partilhado a tua história connosco com Legalmente Preta. Muito obrigada por teres cá estado. Obrigada pela identidade, obrigada pelo convite. Somos um coletivo que visa criar um espaço seguro para diálogos sobre o continente africano, abrangendo diferentes gerações e vivências. Criar laços dentro da comunidade, contribuindo ativamente para o desenvolvimento do nosso continente e de uma diáspora mais visível e presente. Somos a África na diáspora. Somos a Afro-Identidade.